Bom dia, gente, tudo bem? Então vamos à nossa aula de hoje sobre mecânica respiratória, ok? Como é que ocorre a circulação, né? A relação entre a circulação, o sistema circulatório e o sistema pulmonar. Então, primeiro, a gente tem as nossas células. As nossas células, elas fazem a respiração celular que a gente diz, que é lá na bioquímica que vocês vão estudar. Glicólise, ciclo de Krebs, substituição oxidativa. Nesse processo de geração de energia, né, de ATP, vai ser necessário o oxigênio, né? Então, o oxigênio faz parte dos nossos processos bioquímicos que ocorrem dentro da célula e um deles é a respiração celular. Nesse processo da respiração celular, o que acontece? Eu pego o oxigênio, pego os nutrientes, sintetizo ATP e libero CO2, gás carbônico. Esse gás carbônico, ele é recolhido pelo sangue, né? E vai, então, lá para o nosso coração, que é a nossa bomba, que faz o bombeamento. Do coração vai para o pulmão. Esse CO2, então, vai realizar a troca gasosa. Então, eu tenho as vias aéreas, entra o oxigênio na inspiração, né? O ar rico em O2, e vai ocorrer. Sai o CO2 e entra o oxigênio para o nosso sangue. E esse processo ocorre por difusão, tá? O sangue que era venoso passou a ser sangue arterial, um sangue rico em oxigênio. Volta para o coração, do coração vai ser bombeado para o resto do corpo, para as nossas células. Chega lá na nossa célula, né, o O2, para realizar a respiração celular. E esse ciclo se mantém, ok? Então, aqui tem alguns termos que a gente utiliza de padrões de ventilação. Então, eupneu, que é a respiração normal, né? Hiperventilação é aumento da frequência ventilatória, hipoventilação é a diminuição da ventilação alveolar, taquipneia é uma respiração rápida, né? E que tem uma respiração mais rápida. Uma dispneia é a dificuldade de respirar, a falta de ar, e a apneia é a cessação da respiração. Então, aqui tem alguns conceitos nessa tabela sobre os padrões de ventilação. O que eu quero comentar com vocês, e na aula de hoje eu quero que vocês estudem mais aprofundadamente, né, é que o nosso pulmão, ele atua como se fosse um balão, tá? E esse balão, se eu não tenho nenhuma força que segure, ele desinfla automaticamente. Então, o nosso pulmão é a mesma questão. Ele infla. E se nenhuma força é mantida, ele desinfla. Então, essa é a elasticidade do nosso pulmão, que é igual a de um balão, tá? Então, para que essa entrada e saída do ar ocorra, existem pressões pulmonares que atuam, tá? E essas diferenças de pressão entre a pressão dentro do pulmão e a pressão atmosférica é que permite a entrada e a saída de ar dos nossos pulmões, tá? Então, existem três conceitos de pressão que eu quero que vocês estudem, né? Então, a pressão pleural, pressão alveolar e a pressão transpulmonar, né? E essas variações de pressão ocorrem durante o processo de respiração. Então, em repouso, a pressão atmosférica e a pressão alveolar são iguais, tá? No processo de inspiração, quando ocorre a contração do diafragma, a pressão alveolar e a pressão intrapleural são menores que a pressão atmosférica. Com isso, o ar entra para dentro dos pulmões, tá? No terceiro momento, durante a expiração, ocorre um relaxamento do diafragma, né? E a pressão lá dentro do pulmão, ela é maior que a pressão atmosférica. E o que acontece com o ar? Ele sai e é expelido dos nossos pulmões, tá? Então, essas variações de pressão é que permitem a ventilação pulmonar. Outro conceito importante é a complacência pulmonar. Então, a complacência pulmonar, ela representa, na verdade, né, o grau de expansão do pulmão em relação a uma unidade de aumento da pressão pulmonar. O que significa isso, tá, gente? Normalmente, a complacência de um pulmão é 200 ml por centímetro. O que significa isso? Que quando a pressão
aumenta 1 centímetro de água, os pulmões expandem 200 ml. Tá? Então, isso tem relação, a complacência, com esse volume e a capacidade de expansão do nosso pulmão. E aqui entra uma substância muito importante, que são os surfactantes, tá? Então, o surfactante, ele é um agente tensoativo, né? Que é uma mistura de fosfolipídio, proteínas e íons. E ele faz o quê? Ele diminui a tensão superficial. Sem o surfactante, gente, o nosso pulmão iria colapsar. Ele não iria funcionar, tá? Então, a gente produz esse surfactante no finalzinho da gestação, normalmente quando a gente está na barriga da mamãe, lá no final da gestação, passa a produzir o surfactante. Por isso que bebês recém-nascidos, prematuros, precisam muitas vezes administrar o surfactante, porque ele ainda não passou a produzir e não consegue respirar facilmente. Então, aquelas crianças recém-nascidas, prematuras, precisam administrar o surfactante no ambiente hospitalar para evitar que o pulmãozinho colapse, tá? Então, faça o colapso, né, do pulmão. Então, precisa usar esse surfactante, tá? Isso é a complacência dos pulmões, que também é um conceito importante que vocês vão precisar ler um pouquinho mais, tá? Outra questão importante que eu quero que vocês leiam e que a gente vai ver nessa aula é a questão da elasticidade da nossa caixa torácica. Então, ela tem essa capacidade de se expandir, né? Então, a parte muscular, a nossa parte, né, os músculos, esternocleidomastoide, né? Eles auxiliam nesse processo de inspiração e expiração, tá? Então, a gente diz que a inspiração, ela é um processo ativo, a gente tem a contração dos músculos. E a expiração é um processo passivo, ocorre o relaxamento dos músculos, tá bem? Normalmente, numa respiração tranquila, a inspiração é passiva e a a inspiração é ativa e a expiração é passiva, tá? Outro ponto importante é que a gente tem como medir o volume e a capacidade dos pulmões, né? Então, existe um equipamento, o espirômetro, né? O nome do exame é espirometria, que tem essa capacidade de estudar a ventilação pulmonar, registrando o volume de ar que entra para dentro dos pulmões e o volume de oxigênio, né, de ar que sai dos pulmões. Para que a espirometria e esse exame é importante? A gente tem diversas patologias que alteram a função pulmonar, né? Que alteram os alvéolos, que alteram a estrutura, que, né, ou enche de muco, ou enche de ar, ou enche, né, o cigarro, a DPOC, a asma, o coronavírus, né? O coronavírus altera a função pulmonar, por isso que ele é tão grave e precisa de ventilação mecânica. As pessoas não conseguem respirar sozinha e precisam usar o respirador, como vocês viram lá no videozinho de mobilização. Quem não assistiu, volta lá e assiste o videozinho de mobilização que mostra exatamente como o coronavírus afeta os nossos pulmões, tá? Então, a espirometria ela é capaz de medir isso, o volume e a capacidade de funcionamento dos pulmões, tá? Então, é bem importante esse exame. A ventilação alveolar também é um conceito importante, porque na ventilação alveolar a gente realmente vai ver a quantidade de oxigênio que está sendo trocada, a troca gasosa que está ocorrendo lá nos alvéolos, né? Então, a gente tem toda uma árvore brônquica que a gente chama de volume morto. Entra o oxigênio, né? Mas não ocorre a troca gasosa. A troca gasosa só vai ocorrer lá nos alvéolos, tá? E daí vem a hemoglobina, né? E ela, então, vai receber esse O2 à medida que sai o gás carbônico, tá? Todo esse processo é por difusão, tá? Então, essa é a ventilação alveolar. E tem o espaço morto, que eu comentei com vocês. O espaço morto é uma parte, né? Significa que uma parte do ar que entra nos pulmões, ela não atinge a parte de trocas gasosas. Ela tem a função de encher de ar as vias respiratórias, tá?
Então, mostrando aqui nessa imagem, tem, né, a árvore ali dos brônquios e os bronquíolos, eles são a zona que a gente chama de condução. Ele tem que encher de ar e lá nos alvéolos é que vai ocorrer a troca gasosa e a zona que a gente chama de zona respiratória, tá? Então, esse também é um conceito importante que é o espaço morto. E o último conceito que eu quero que vocês estudem é a frequência da ventilação alveolar, tá? Então, a gente consegue medir essa frequência da ventilação alveolar. Então, a gente pode medir tanto a ventilação pulmonar total, né? Que é, então, a frequência ventilatória vezes o volume corrente. Então, por exemplo, tem 12 incursões respiratórias, 12 ciclos, né? Por minuto. Vezes 500 ml, que é a quantidade de ar inspirado, isso daria uma ventilação pulmonar de 6.000 ml por minuto, tá? Já a ventilação alveolar, ela é melhor medida porque a gente exclui o volume que a gente diz ou espaço morto. O espaço morto é considerado em torno de 150 ml. Então, como é que ficaria a ventilação alveolar? Seriam 12 incursões respiratórias, 12 ciclos por minuto, né? Menos aqueles 150 ml. Então, a ventilação alveolar ficaria em 4.200 ml por minuto, tá? Então, a ventilação pulmonar total, ela vai ser maior que a ventilação alveolar devido a esse espaço morto, tá? Então, são alguns conceitos que vão ser aplicados depois lá na ventilação mecânica. Tá, gente? Então, nessa aula de hoje eu quis trazer brevemente esses conceitos, como que funciona o nosso sistema respiratório, né? E o ponto mais importante aqui na aula de biofísica é que vocês leiam sobre as pressões pulmonares envolvidas e a complacência dos pulmões, né? Então, que vão influenciar diretamente, são os processos físicos envolvidos dentro da mecânica respiratória, tá bem? Espero que vocês tenham gostado. Deixei uma lista de exercícios para vocês resolverem e depois eu ponho e disponibilizo o gabarito para vocês. Certo, gente? Um beijo, fiquem bem!